Agora deu certo. Ana, tá conosco? Você nos escuta, Ana? Sim, vocês estão me escutando? Maravilhosamente bem. Que bom, Ana. Seja bem-vinda, que bom que deu certo. Seja bem-vinda a esse nosso bate-papo. Quem fala aqui é Sêmio. Eu sei que meu nome não é fácil, mas enfim, tá jogado aí. Tem o Luiz, que é quem tem conversado com você nesses últimos dias. Tem seu ex-aluno. E tem seu ex-aluno, que a gente, quando soube que era seu ex-aluno, Jean Rocha, tá aqui conosco, trouxe ele pra cá também. Seja bem-vindo, aqui é o Luiz. Jean, fale com sua amiga. Olá, Ana, tudo bem? Oi, Jean, tudo bom? E você? Tudo bem, eu fiz o curso com Ana, Luiz e Sêmio, acho que foi 2016, né? Eu sou programador, desde 98 desenvolvia sistemas e aí caí de paraquedas em Brasília, fui trabalhar na Câmara, no Senado, depois na Câmara, e quando eu voltei para Natal eu quis voltar para a área de tecnologia e foi através de Ana que eu voltei na área de marketing digital. Isso. Ô Ana, nós falávamos aqui, embora você seja muito jovem, mas que eu tenho lembrança aqui, assim, quando eu penso, marketing digital, anos atrás, quem começou a falar sobre esse assunto? Me vem a sua imagem. Então, assim, vamos fazer um retrospecto rápido da tua carreira. Você trabalhava na iniciativa privada e como é que você começou e qual foi o ano que você, e o que te levou a falar sobre marketing digital numa época que ninguém falava? Bom, eu tenho 38 anos, né? Eu trabalho com marketing digital há 16 anos, 15 para 16 anos. Eu fiz hotelaria, na verdade, né? E eu me apaixonei pela matéria de marketing. E aí eu fiz pós-graduação em marketing, que na verdade na época não era digital. E eu cheguei a trabalhar em empresas de telemarketing. Então o marketing para mim era a prospecção de novos clientes. Então o marketing é isso, né? Você fazer com que o seu produto, seu serviço, a sua ideia chegue a quem precisa. E na época eu fazia isso com telemarketing, na época tinha o Orkut também, MSN, ICQ, essas coisas. E eu utilizava tudo o que eu podia, porque os meus clientes eram clientes médios ou pequenos e eles não tinham muito dinheiro para investir. E eu sempre gostei muito dessa área e principalmente entender como que as novas tecnologias podem fazer com que um cliente, uma empresa, empresário, empreendedor pequeno tenha resultados. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas, mas naquela época ainda pouca gente sabia, o mercado ainda era bem fechado e a cabeça das pessoas para isso era muito fechada. Pô, eu comecei a dar aula numa faculdade de marketing, eu dei aula nos cursos de logística, cursos de recursos humanos e comecei a ensinar aquilo que eu sabia e aí eu comecei a crescer ali dentro. Então eu dei aula, comecei a ir bem como professora, porque eu sempre gostei de ensinar de uma linguagem fácil, que qualquer pessoa aprenda, né? Eu sou muito contra usar termos em inglês que ninguém entende, então eu gosto muito dessa linguagem fácil e deu certo. Eles me chamaram para ser, lá na faculdade me chamaram para ser coordenadora de curso e eu tinha que prospectar novos clientes para o curso de pós-graduação, que não tinha ainda na minha cidade. E a gente conseguiu aí montar 4 turmas e então foi um recorde ali para eles, né? Para aquela faculdade. E aí eles me convidaram para ser diretora da faculdade. Então isso foi acabou que aconteceu por conta da carreira acadêmica. E aí eu fechei a minha empresa, que na época eu atendi alguns clientes, e comecei a trabalhar naquela faculdade como diretora. Depois de um tempo, né, eu fazia algumas estratégias ali, o Facebook já começou ali a funcionar, não tinha muita gente ainda, mas eu sempre gostei de entender, porque eu queria sempre entender como fazer vendas através das mídias digitais, né. E aí eu comecei a fazer, no fim das contas, depois de um tempo eu acabei saindo de lá, não tinha muito a ver o cargo de direção comigo, porque eu gosto muito de ensinar e aí já não estava ensinando mais ali. E aí eu abri uma empresa para trabalhar com as mídias digitais, Facebook, Instagram, era 2012, então abri uma empresa para isso, para atender pequenas empresas, salão de beleza, concessionária, imobiliária, cafeteria, loja de roupa, de sapato, enfim. Então eu comecei a trabalhar com essas pequenas empresas, com marketing digital, mídias digitais, e eu comecei a criar métodos, né? Porque o que eu fazia ali funcionava, era tudo muito teste, porque tudo era muito novo. Então eu usava YouTube, Instagram, WhatsApp, Facebook,
E aí eu comecei a ensinar, aliás, comecei a fazer isso para os meus clientes. A minha cidade, ela tem 200 mil habitantes, então eu peguei ali uns 15 clientes, eu já não conseguia pegar mais clientes, a não ser que eu tivesse uma equipe. E na época eu não queria ter equipe, porque como eu tinha sido diretora da faculdade, eu tinha trabalhado com muita gente, então eu não queria trabalhar com muita gente de novo, né? Eu queria trabalhar sozinha, ou com uma pessoa no máximo. Por conta de gestão de pessoas não era muito meu forte naquela época. Então, eu peguei e pensei, bom, como que eu posso ajudar mais pessoas com isso que eu estou fazendo, né? E aí veio o insight de criar um curso para ensinar o empreendedor a gerenciar as próprias mídias. E eu comecei a fazer, eu criei o primeiro curso de Instagram, por isso que tem bastante gente que me lembra de mim daquela época, porque eu criei o primeiro curso de Instagram para negócio. E aí começou que muita gente começou a procurar. Como eu não acredito só numa mídia, eu acredito que a gente tem que usar várias mídias, né, para ter resultado. Eu pensei, bom, vou criar um curso mais completo com várias mídias. E foi aí que o Jean fez o meu treinamento, né? E ele fez para gerenciar a empresa de limpeza da esposa dele. Só que aí teve muita gente vendo o trabalho dele, gostando, né, do trabalho dele, do que ele estava fazendo, porque naquela época o meu foco era atender os empreendedores para que eles pudessem ser independentes, gerenciar as próprias mídias, não depender de uma agência e tal, mas acontece que muitos dos meus alunos começaram a prestar esse trabalho porque as pessoas gostavam e falavam, nossa, quem está gerenciando sua mídia? Aí eles falavam, não, sou eu. E aí as pessoas falavam, bom, mas me ensinam, então faz para mim. E aí começou que o Jean até me inspirou, porque ele começou a prestar serviço de mídias digitais. E aí eu falei, bom, eu preciso criar um método que ensine as pessoas a gerenciar, ensine uma pessoa que queira começar do zero com esse trabalho de gerenciar mídias digitais. E foi aí que eu mudei, depois de uns 4 anos, eu mudei o meu foco, porque hoje em dia, com a pandemia, todos os negócios têm que estar na internet, né, praticamente. E aí a gente vê uma necessidade de ter pessoas que ajudem. Então, eu criei essa nova profissão, que é assistente virtual de mídias digitais, que é uma pessoa que vai ajudar outro empreendedor a cuidar do Instagram, a cuidar do WhatsApp, a cuidar de mídias, né, Facebook. E essa pessoa ajuda de forma virtual. Então eu mudei meu foco, por quê? Porque eu percebi que o empreendedor, quando ele aprende, ele faz as coisas, ele faz o Instagram dele, ele faz o Facebook, ele faz. Só que a partir do momento que ele começa a ter resultado, porque o resultado digital é muito rápido, ele começa a ficar sobrecarregado, sem tempo de gerenciar as mídias, porque ele tem que cuidar de estoque, contabilidade, recursos humanos, finanças. Então é muita coisa para o empreendedor. Então eu percebi o seguinte, bom, o empreendedor faz meu curso, mas fica sobrecarregado e ele não consegue dar sequência. Aí ele precisa contratar alguém. Então muito empreendedor chega para mim e fala, Ana, olha, eu sei o que você tem que fazer, eu até faço, mas eu cheguei num ponto que eu não consigo fazer sozinho. E às vezes a pessoa não tem na cidade dela uma pessoa que saiba isso. Então eu comecei a treinar essas pessoas para prestar de forma totalmente virtual, fazendo reuniões virtuais e gerenciando tudo isso. Então é isso, hoje eu falo exatamente isso, como começar do zero para administrar mídias digitais, que foi o método que o Jean fez para o empreendimento dele, mas hoje ele foca em outras coisas e consegue ter mais resultado gerenciando mídias dos outros. Olha então, só, Ana. Essa é a minha trajetória. Ana, que bacana. Então, olha só, lá atrás foi a sede do empreendedor, e aí a gente fala no universo de micro, pequeno empreendedor, que foi aprender com você para ele dar o passo inicial na empresa dele. Só que a consequência, quero crer, de que todo mundo procura para fazer um curso desse é aumentar a venda. E de repente, confrontado com as vendas que cresceram e o empreendedor teve que delegar isso daí, muitas vezes fica caro, na realidade de muitas empresas não dá para contratar um cara para fazer isso internamente. Então hoje você está treinando pessoas. Jean, você faz isso então? Eu faço isso. Pronto. Virtualmente você dá assistência a pequenos empreendedores dentro dessa metodologia que a Ana criou. É isso, Ana? Isso, exatamente, porque você falou uma coisa muito importante. Para o empreendedor,
fica caro ele ter um espaço físico, ter o computador, tudo direitinho, pagar o vale transporte, CLT. E esse empreendedor, né, esse novo empreendedor que é assistente virtual, no caso do Jean, um assessor digital praticamente, é uma pessoa que é MEI, né, microempreendedor individual. Então, é um prestador de serviço. E isso gera muitos benefícios para a própria empresa, gera muita liberdade também para o próprio empreendedor que é MEI, né? E outra, tem uma coisa muito bacana. O Jean, ele é um empreendedor visionário. Então, quando ele faz a mídia digital de um outro empreendedor, ele vai ter a cabeça de empreendedor, não é a cabeça daquele funcionário de um empregado, né? Que está ali fazendo, cumprindo horário, só vai fazer o que for mandado. Não. A pessoa que tem uma visão empreendedora, ela vai olhar aquele cliente com o mesmo carinho que ela tem olhando a empresa dela, né? Então, eu acho que isso é uma visão muito importante nesse novo trabalho. Importante, então, já que o Jean foi falado, agora, Jean, faça a sua pergunta. Que tipo de assunto a gente não pode deixar de falar com a Anatex aqui para o micro, pequeno e médio empreendedor que está nos ouvindo? Esse é um programa cujo artista principal nesse palco é o micro, pequeno e médio empresário. Olha, Luiz Henrique, com o avanço da pandemia, quando a pandemia avançou, os pequenos empreendedores, muitos quebraram, pararam no meio do caminho, não dava para continuar, porque não tinha venda. Houve aquela correria, né, de buscar formas de vender online, né? A gente viu restaurantes, empresas de utensílio, todo tipo de empresa correndo para montar uma estrutura digital para isso, mas isso para um pequeno empreendedor é difícil. Você tem que ter equipamento, tem que ter gente capacitada, comprar ferramenta. Não é isso que a Ana falou, essa profissão de assistente virtual, né, que está surgindo, não é um mero postador de redes sociais, né? Tem que ter uma estratégia de marketing, estratégia de venda, conhecer produto, tem toda uma estrutura por trás disso. E muitos empresários tiveram dificuldade de montar isso. E por isso alguns ficaram à mercê desse comércio digital que avançou muito, né? Os Estados Unidos hoje vendem 27% do seu produto, essas empresas de varejo. Já se alcança 27%, muitas empresas alcançam 27% da venda pela internet. No Brasil, no máximo chega a 7%. Né? Com raras exceções de Magazine Luiza, Americanas.com, tirando essas empresas, o resto é no máximo 7%. O micro e pequeno ainda tem muito que melhorar, né? O micro e pequeno, ele ainda está entendendo como é que funciona o negócio. As pessoas não entendem ainda como vender pela internet. As pessoas não entendem como montar a estrutura, como criar a estratégia de venda. Então, aproveitando essa sua levantada de bola aqui, eu lhe pergunto, Ana, o que em 2021, no ano que nós esperamos, seja o ano da pós-pandemia, o micro, pequeno e o médio empresário brasileiro não pode deixar de fazer, de pensar, de refletir, de executar? Quando o assunto é empreendedorismo digital, claro. Sim, tem muitas redes sociais e não só redes sociais, buscadores, né, como o Google, o YouTube são buscadores, que é onde as pessoas buscam tudo hoje, né? Então as pessoas vão comparar preços hoje dentro de buscador. Então é algo que o empreendedor ele tem que estar presente. Então, por exemplo, se eu quiser uma pizzaria em Natal, eu vou no Google e vou digitar pizzaria em Natal. Eu não vou digitar o nome da pizzaria porque eu não conheço. Então o Google vai me dar várias pizzarias ali e quem está no topo vai ser aquela que eu vou provavelmente ligar e comprar. Então a gente tem que entender que é necessário estar no topo das buscas, é necessário hoje ter um Instagram, por exemplo. Você às vezes alguém chega para você e fala: nossa, eu fui num dermatologista muito bom, acho que você vai gostar. As pessoas já falam: qual que é o Instagram dele? Ele tem Facebook? Como que eu posso achar? Ele tem você nem fala mais do site praticamente, mas você fala: ele tem um Instagram? O WhatsApp, né? O WhatsApp para agendamento. Então hoje as pessoas querem, então vamos supor, você é um mecânico. Aí a pessoa fala: olha, qual que é o seu WhatsApp? Porque se eu precisar, eu quero o seu WhatsApp. Então, assim, é necessário que o empreendedor ele precisa listar quais são as mídias que ele não pode deixar de estar.
Então, o Instagram é uma mídia muito importante, que é praticamente uma vitrine do empreendedorismo hoje. O Facebook com anúncios dá muito resultado. Você pode hoje configurar um anúncio que você quer. Eu tenho um delivery de alimentação e eu quero que todo mundo que está em Natal fique sabendo aqui nessa área que eu estou entregando. Então você consegue fazer um anúncio e de repente é só para vegano. Então você consegue fazer um anúncio para quem mora em Natal e que é vegano e naquela região. Então isso é extremamente importante que a gente saiba dessas funcionalidades. E nesse caso, o empreendedor, ele precisa entender e depois sim delegar para alguém que saiba. É por isso que, por exemplo, profissionais como o Jean, que aí em Natal é bem conhecido, né, renomado, e outras pessoas, né, que podem fazer esse trabalho, são pessoas que vão chegar na empresa, para o empreendedor, e vão chegar já com várias ideias. E vai chegar já pronto, porque já estudaram isso. Porque o empreendedor ele pode ter uma ideia, ele pode até como eu disse, né? Eu sempre ensino empreendedor e eu aconselho que os empreendedores estudem sim o marketing digital. Mas vai ter uma hora que ele vai estar sobrecarregado, porque existe o efeito colateral, que é o efeito bom. Tive muitas vendas agora, não estou dando mais conta nem de respirar. Então, preciso agora delegar um monte de coisas. E é assim que está aí, né, essa profissão, assistente virtual de mídias digitais, para ajudar essas pessoas a terem resultado. E está dando super certo, porque tem uma coisa, tá, gente? Eu estava até falando com uma pessoa que contratou ontem, uma aluna minha, e ela falou assim, o diferencial é que você treina essas pessoas para que elas venham com uma visão de resolver problemas, porque às vezes a gente vai no mercado e contrata lá a pessoa que diz que é social media, né, cuida lá de uma mídia digital, e às vezes ela só faz uma partezinha do trabalho. Ela só, por exemplo, eu quero artes para colocar dentro do meu Instagram. Aí a pessoa só faz aquilo, mas às vezes ela não faz o agendamento do post, ela não pensa por você, ela não pensa no conteúdo. E esse é o diferencial que eu trago isso para as pessoas, pense como empreendedor. Aliás, pense além, seja outra cabeça pensante do empreendedor. Resolva o problema. Porque às vezes o empreendedor, você não pode deixar o empreendedor ainda ter que trabalhar para você. Porque assim, às vezes tem coisas que, por exemplo, eu faço uma live no Instagram hoje. Anatex, hoje, aliás, @Anatex aí, pessoal. Ana escreve com N só, Tex, TX. Isso. TX, ANATEX. Perfeito. E aí, quando eu faço essa live, para que o meu conteúdo seja visto por mais gente, simplesmente tem uma assistente virtual hoje que baixa, quando eu termino de fazer, ela vai baixar e vai pegar os melhores momentos e a gente vai pôr no YouTube, em vários lugares, para eu não ter que ter. Por exemplo, essa entrevista que eu estou dando para vocês. A gente não pode perder um conteúdo que vai ser útil para várias outras coisas. Então, o assistente virtual faz isso. Então, ele vai baixar a live, ele pode transformar aquilo no conteúdo, ele pode legendar, porque vai ter muita gente que vai querer ver, né, o que está sendo falado ali, a legenda. Então, eu não posso fazer com que o empreendedor, por exemplo, vamos supor que o empreendedor quer vídeos para pôr no Instagram dele, legendados. Aí, ele vai te contratar uma pessoa e a pessoa vai falar assim, tá bom, então você baixa os vídeos aí e eu faço a legenda. Ou seja, o empreendedor vai ter que trabalhar a mais, porque ele vai ter que agora aprender a baixar o vídeo, botar num lugar. Então, assim, eu não quero isso, os meus alunos não têm isso, porque eles vão ter que resolver o problema e eles fazem isso. Então, essa é a visão, entendeu? Porque mídia digital é muito complexo, é muita coisa e a gente precisa ter pessoas que resolvam os problemas, né? Bacana. Ana, a gente tá falando, já é um amigo querido, tá aqui conosco. Mas a verdade é que dentro dessa metodologia, por exemplo, a gente tem um ouvinte aqui interagindo conosco, a Cíntia Lucena. Boa tarde para vocês, gosto muito do programa e da competência de jornalismo. Estou falando de Rio Verde, em Goiás. Ou seja, Jean, você hoje tem clientes, você foca em Natal ou tem clientes espalhados pelo Brasil? Hoje eu tenho clientes fora. Olha lá. Eu tive um cliente nos Estados Unidos. Olha só. Que eu prestei um serviço para ele. Eu tenho clientes do Rio de Janeiro. Tenho um cliente que eu estou acabando de fechar um contrato no sul de Minas e em Natal. Então, que bacana. Então, Ana,
Quem quiser mais informações, como fazer essa formação para que possa ser esse consultor que vai estar em qualquer lugar do Brasil, mas podendo atender também empresas de qualquer lugar do Brasil, ele pode então entrar em contato com você pelo Instagram? Pode, Anatex, vai lá. Eu indico duas coisas, tá, pessoal? Inclusive, antes de falar isso, o Jean falou que teve cliente fora do Brasil. Isso também é uma oportunidade de ganhar em dólar e em euro, tá? Porque não tem limites, isso é muito bom. Eu tenho alunos hoje prestando serviço fora e estão ganhando bastante dinheiro porque o real está desvalorizado. Então, é interessante. Mas voltando ao assunto de como procurar, tem o meu Instagram, @Anatex, ANATEX, tá? Vai lá, procura, manda mensagem. E também o próprio Jean, né? Ele que é meu aluno, se alguém tiver dúvida, realmente funciona, eu acho que é bom também, porque tem muita gente que acha que é papo de internet, tem muita gente que acha. Então, assim, pergunta para alguém que trabalha com isso. E outra, para os empreendedores que estão entrando em contato e que estão vendo, né? Que estão ouvindo essa nossa conversa, a gente indica, tá? Vários assistentes virtuais para trabalhar. Nós temos de vários tipos de preço, porque a gente tem as pessoas iniciantes que querem fazer um teste. Então a gente tem desde os iniciantes até as pessoas mais avançadas. Então não deixe de ter um assistente virtual para sua empresa, porque você vai se surpreender, nem que você teste um mês, você vai se surpreender com que essas pessoas podem bombar os seus negócios. Então fica aí aqui minha dica, vai lá, @Anatex e me achem. Também, se vocês jogarem Anatex no YouTube, vocês vão achar o meu canal lá. Só lembrando que a Ana está lançando um livro, tá? E tem também a Semana da Liberdade Financeira, né? Que é uma sua... Isso, www.semanadaliberdade.com.br, tá? Semanadaliberdade.com.br. É a semana que começa agora, um workshop gratuito e online, onde eu falo sobre essa oportunidade. Maravilha, Ana! Olha, muito obrigado pela tua presença aqui. Virtual, mas... Virtual, né? Eu entrevistei a Ana uns 4, 5 anos atrás na TV Ponta Negra, quando ela veio palestrar em Natal. Enfim, as suas palestras deverão ser retomadas, né? Quando a gente tiver mais seguro aí, com vacina e tudo mais. Mas é isso, olha, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e que você siga inspirando, né? Jovens, adultos, empresários, os seniors aí, enfim, a recomeçarem ou começarem um novo negócio. Com certeza, eu que agradeço. Gente, dentro da assistência virtual tem gente até de 60 anos lá, ou até mais, trabalhando, fazendo coisas incríveis. Então, assim, conheça esse tipo de trabalho, porque vocês vão se surpreender, eu garanto, vocês vão se surpreender com o resultado que tem. Agradeço muito vocês, obrigada. Valeu. Um beijo aí pro Jean, meu aluno. Gratidão, viu? Valeu, um abração, Ana. Valeu, Ana. Agora, antes de chamarmos do intervalo, quero levantar a bola pro meu amigo Jean. Então, Jean... Poxa, que negócio é? Não, pô, faça. Não, faz, né? Geralmente sou eu que levanto pra ele a bola dessa seguinte forma, sabe, Jean? É assim, Luiz, se eu tiver com fome lá pela área de Petrópolis, o que eu devo fazer? Você vai no Vila Colonial, que tem mais lá? Precisamente no Shake Elga e Luiz Henrique, e degusta um lanche proteico, seja ele líquido, sólido, você vai adorar, fica bacana lá. E nós temos um cliente VIP lá, hein? Quem é? É o Jean Rocha. Então, Jean Rocha, fala pra gente. Quem quiser contratar os teus serviços, conhecer mais do teu trabalho, como é que faz pra se conectar contigo? Pode ir no meu Instagram, jeanrocha.me. .me. Isso. jeanrocha.me, gente. Entra Jean lá. com J, rocha.me. Maravilha, entra lá e você pode se conectar com um desses profissionais que hoje está podendo fazer assim, do mundo sem limites, né? Bacana demais. Rápido intervalo, a gente na volta tem Fred Alecrim, então eu continuo o bate-papo aqui com o Jean e com você. Voltamos já. Porque, Jean, há um dia desse a gente recebia fotos pelo WhatsApp para aquela loja que queria vender uma camiseta ou uma calça. Mas por que não filmar, né? Vamos lá. Um dia eu tava usando uma plataforma chamada Sociotask, isso há 2 anos atrás. E eu fiz um vídeo sobre isso, explicando o que era Sociotask. Meu YouTube tem, sei lá, 100, eu não sou muito apegado a vídeo, né? Eu tenho problema com câmera, né? E eu fiz um vídeo explicando o que era e soltei lá no YouTube. Só botei no meu YouTube. Eu botei para pegar o link e postar em outros lugares, para levar pro Facebook. Tinha que postar em algum lugar, postou lá. No outro dia, um amigo me ligou e disse: amigo,
arrebentou aí no vídeo. Como assim, não ficou bom? Não tô falando bom, não, tô falando do YouTube. Eu digo, o quê? Eu fiquei assim, ele disse, seu vídeo tá na primeira página do YouTube. Uau. Eu fui lá, lógico, isso tem um SEO por trás, lógico. E tava na primeira página. SEO é toda a configuração que você faz por trás, um estudo de hashtags, dos assuntos, o que é que está sendo comentado, para ele subir. Ok. E você tinha feito página. isso no seu vídeo? Eu tinha feito, mas despretensiosamente, porque eu tenho muito poucos seguidores lá no YouTube. E outro caso de sucesso meu foi nosso amigo que já deu entrevista aqui, Albert Dixon. Eu peguei um canal deles, aquele canal era da esposa, e eu presto um serviço para ela. E nós pegamos um canal com 60 pessoas. Hoje tem 147 mil. Do Brasil inteiro. E do mundo. Ele tem muita gente que assiste o canal dele nos Estados Unidos, México, Portugal. Ele já ganhou aquela placa dos 100 mil? O YouTube tá devendo. Eu tô cobrando. O YouTube manda gente, para quem tem mais de 100 mil seguidores, manda uma placa, depois 500 mil, 1 milhão. 500 mil, 1 milhão, né? Vai subindo. E tudo isso é um trabalho que você faz ali, porque qual é o segredo? É o que a Ana falou, jogar na primeira página. Quer vender, quer ficar conhecido, tem que estar nas primeiras páginas. YouTube, seja Google, tem que ir lá para cima. Se não tiver isso, não vai chegar a lugar nenhum. Antigamente se falava, por exemplo, vamos fazer uma homepage para uma imobiliária. E aí a gente vai ter a foto do imóvel. E hoje eu dou consultoria a uma imobiliária, e se você está pensando em alugar, vá lá na viverimóveis.com. Viver Imóveis tem não só também o tradicional homepage com tudo lá bacaninha, como no Instagram da Viver Imóveis você vai encontrar vídeos. Você vai encontrar, por exemplo, eles entrando num imóvel e mostrando como se você estivesse na primeira pessoa ali, entrando no imóvel e fazendo uma busca no imóvel. Então isso aí facilita muito, né? Eu acho que... Não posso me empolgar, né, Luiz? Falta 1 minuto aí. 1 minuto para acabar. Luiz tá saindo um grande comandante desse programa. É ele que agora briga comigo por conta do horário. Mas, Jean, sem me prolongar, é dizer assim, o mundo está em constante evolução. Que bom que tem profissionais como você. Queria agradecer a tua presença hoje aqui, pedir para você novamente deixar como podemos entrar em contato com você. No Instagram, @JeanRocha, Jean com J, rocha.me. Obrigado, Jean. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço. Ele tem que vir aqui falar de política depois. Vamos marcar com um bate-papo de política. Tudo dos meandros de Brasília, aqueles corredores, ele está pegando fogo Brasília, ele sabe. Tem eleição daqui.